E aí, Santa Catarina, bom início de semana para todo mundo que a partir de agora tá ligado aqui ó, na TV mais querida do nosso estado, tudo bem? 18 horas e 30 minutos, 23 graus a temperatura, imagens de Itapema nesse cenário maravilhoso. Você está vendo aí a BR-101 agora, nesse momento, o trânsito até que está legal para o início de segunda-feira, tanto quem vai para o norte do estado, como quem está vindo para o sul também. Agora a imagem de Laguna, 22 graus a temperatura. Você viu que tanto em Itapema como também em Laguna, o tempo está fechado. Será que vai continuar assim durante toda a semana? A gente conta para você em instantes aqui no nosso Tá Na Hora SC, que está começando agora. E eu, em nome de uma grande equipe, desejo para você tudo de bom, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma noite de segunda-feira tranquila, abençoada com o papai, tá certo? Lá de cima, que você merece. Se você está no trabalho, vamos juntos, tipo assim, você não trabalha aí e a gente não trabalha aqui, estendendo o tapete vermelho da informação e deixando Santa Catarina muito bem informado. A informação de momento que nós vamos ampliar aqui no nosso Tá Na Hora é a seguinte: o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, determinou que a partir de hoje não existe mais a obrigatoriedade para você tirar a CNH passando pela autoescola. Você sabia disso? Entrou em vigor a partir de hoje. Então não é mais necessário você fazer a autoescola para tirar a CNH. O que você acha dessa determinação? Lembrando que o Detran, até esse momento, não recebeu nada ainda de forma oficial e não vai se manifestar. O espaço está aberto, mas a gente quer saber de você. Você que é motorista, né, que já há muito tempo já tem a CNH, o que você acha agora dessa nova geração que está vindo aí? Não precisa mais a obrigatoriedade da autoescola para tirar a CNH? Manda zap, queremos saber a sua opinião, 48 991622676. É a interatividade de hoje nesse debate democrático que a gente promove com você aí de casa. Olha só, começamos trazendo uma boa notícia para o bolso dos catarinenses. Ou se é, a bandeira vermelha que vinha encarecendo a conta de luz será substituída pela bandeira amarela nesse mês de dezembro, que inicia hoje. A mudança reduz o adicional cobrado por quilowatt-hora e deve ser sentida logo nas primeiras faturas. Ou nas próximas faturas. A Gabriela Mariotto está chegando agora e vai trazer detalhes. É aquela mudança que, de fato, a gente vai sentir no bolso realmente? Hein? Que boa notícia é essa, Gabriela Mariotto? Boa semana para você, bem-vinda aqui no Tá Na Hora. Oi, Cleiton. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Ótima semana para a gente. Sim, deve ser uma mudança aí que a gente vai sentir no bolso logo já agora nesse comecinho de mês, já nessa virada de mês. Isso porque no mês de novembro a gente estava tendo a cobrança ali baseada na tarifa, na bandeira vermelha, patamar 1, que estava vigente nesse mês de novembro. Agora, no mês de dezembro, a gente vai ter a bandeira amarela. Qual que é a diferença, né? Com a bandeira vermelha, a gente estava tendo uma cobrança de R$ 4,46 para cada 100 kWh que era consumido aí de energia. Agora, com a bandeira amarela, a gente vai ser cobrado R$ 1,85 para cada kWh, ou seja, é uma redução aí de quase R$ 3 para cada 100 kWh que a gente consome aí com base na nossa tarifa de energia. Quem anunciou essa mudança foi a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica que opera em todo o Brasil. E por que houve essa mudança? Porque a gente está tendo mais chuvas, né? A tendência é que agora no verão seja um período mais chuvoso em todo o país. Isso favorece a produção de energia nas hidrelétricas brasileiras. A gente não volta para a tarifa verde, né? Que é a mais barata que a gente tem, porque ainda tem uma chuva abaixo do que é o normal, do que é o padrão para essa época do ano. Por isso a gente ainda está dependendo um pouco daquela energia das termoelétricas, que tende a ser uma energia mais cara, que é mais caro para ser produzida, mas ainda assim é uma tarifa mais barata. A gente está conseguindo trazer esse alívio aí para os bolsos dos consumidores, que começa a valer já agora nesse comecinho de mês. Ainda assim, a Celesc, que opera aqui em Santa Catarina, reforça aquela campanha, né, para o pessoal reduzir o consumo de energia, né? Quando a gente tem aqueles dias bonitos de sol, manter as luzes apagadas dentro de casa, fazer aquela forcinha, aquele esforço para economizar energia, que isso traz
melhorias para o meio ambiente, também traz uma conta mais barata no finalzinho de mês. Mas a gente já começa a semana, já começa o mês de dezembro com uma boa notícia, com um alívio aí para o bolso do consumidor, com essa redução de quase R$ 3 a cada 100 kWh que a gente vai estar consumindo agora a partir desse mês de dezembro. Então, sim, vai ser uma redução aí que o pessoal vai conseguir sentir, vai ser, sim, sentida por todo mundo agora nessa fatura que deve vir logo já no próximo mês, Cleiton. Com certeza, Gabriela Mariotto. Agora, tudo bem, né? A gente vai notar uma diferença, mas também não vamos abusar, não é verdade? Vamos economizar energia, como disse a Gabriela, é um pedido da Celesc também, porque se baixou não quer dizer que a gente vai se empolgar e deixar rolar o ar-condicionado, aquela coisa toda. Então, se puder economizar, manter essa pegada, a sociedade, de uma maneira em geral, agradece. 18h35. Bom, olha só o contraste, né? Abrimos o nosso Tá Na Hora dizendo que vamos ter uma redução na energia elétrica aqui no estado. Mas em Blumenau, a gente vai ter um valor alterado. Isso, para mais. Ou seja, aí o bolso grita. Em Blumenau, a conta de água vai pesar no bolso do consumidor a partir de janeiro. Como assim? Ô, Natiele Oliveira, dá detalhes para a gente. E esse reajuste vai doer no bolso também? Se a Celesc baixou a conta de luz, aí em Blumenau a água vai sair mais cara no bolso? Boa noite. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Vai sair mais caro, sim. Então, a tarifa de água aqui em Blumenau sofreu um reajuste de 6,83%. Este valor já vai ser ajustado a partir do mês que vem, em janeiro de 2026. E essa medida foi anunciada pelo SAMAI, que é a autarquia responsável pelo serviço aqui na cidade, nesta segunda-feira. E o reajuste já foi autorizado pela Agência Intermunicipal de Regulação, que é a AGIR aqui do Médio Vale do Itajaí. Então, esse reajuste, Cleiton, ele será aplicado tanto para a tarifa cobrada pelo consumo propriamente da água, então na conta mesmo dos consumidores, quanto para os serviços complementares da autarquia, que aí são ligações novas e troca de hidrômetros. Vale ressaltar que esse percentual, esse reajuste de 6,83%, está acima da inflação oficial, que é o IPCA, então no período analisado pela AGIR, que vai de outubro de 2024 a setembro deste ano, o valor da inflação havia ficado em 5,17%. A população deve ficar atenta, porque essa diferença no preço já vai valer para a próxima cobrança, para a próxima fatura. E aí, para quem quiser conferir exatamente como ficam os novos valores, a tabela de consumo certinho, é só acessar o site do SAMAI, este que aparece aqui na tela. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira conferir certinho como vai vir na sua casa, no seu apartamento, na sua empresa, aí também dá para falar diretamente com o SAMAI, aí através desse WhatsApp que aparece aqui na tela, ou até pelo próprio 115, que já é o telefone da ouvidoria do órgão. Então, Cleiton, reforçando o reajuste de 6,83% na conta de água aqui da cidade. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath. É um contraste realmente. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no nosso Tá Na Hora, 18h38. Olha só, um caminhoneiro passou por um verdadeiro sufoco neste final de semana ao transitar pela SC 418, na região norte do estado de Santa Catarina. Olha só, você está vendo aqui as imagens. O caminhão que ele dirigia ficou sem freios e ele teve que usar uma área de escape que ainda está em construção. Olha aí, o caminhoneiro, que susto danado, em construção. Ainda bem que deu para jogar o caminhão lá e evitar uma tragédia. Renato Santos, direto do norte do estado, atualiza para a gente essas informações. Santa área de escape, que ainda não está concluída, né, Renato? Boa noite. Boa noite para você, Cleiton Ramos, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Pois é, nem foi construída ainda e já está salvando vidas. Esse condutor descia a SC 418 ali na Serra Dona Francisca, no trecho que dá acesso ao Mirante, quando o caminhão apresentou falhas mecânicas. E aí os freios não funcionaram. Esse homem não teve outra alternativa a não ser usar essa área de escape que está em construção ali no trecho da SC 418. Somente depois de utilizar essa área é que o caminhão acabou parando, segundo informou a Polícia Militar Rodoviária. Apesar do susto, esse condutor
passa bem e não saiu com nenhum ferimentos. Agora, vale ressaltar, viu, Cleiton Ramos, que não é o primeiro acidente registrado na SC 418. Vários acidentes já foram registrados ao longo desses últimos anos, principalmente em 2025. E essas áreas de escapes, esses dispositivos, vão servir para salvar vidas, assim como aquelas que existem lá na BR-376, entre Santa Catarina e o estado do Paraná. E foi exatamente pensando nessas vidas que o governo do estado anunciou a construção dessas duas áreas de escapes, além, é claro, também da melhoria da SC 418, que liga Joinville aos municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e também São Bento do Sul. Vale ressaltar que as obras que estão acontecendo ali fazem parte do programa Estrada Boa, que está investindo mais de 3 bilhões de reais em rodovias estaduais em Santa Catarina. Ali na Serra Dona Francisca, o investimento é de 35 milhões de reais. As obras dessas áreas de escapes estão previstas para serem concluídas em junho de 2026. Quando essas áreas serão entregues, portanto, para a população, será, na verdade, inaugurada e vai ajudar a salvar centenas e milhares de vidas. E a gente mostrou também aqui, Cleiton Ramos, a história do inventor dessas áreas de escapes, as únicas ali na BR-376 e também no Brasil. A gente fez uma reportagem, mostramos a história desse aposentado, um morador de Joinville que depois que perdeu seu filho lá na BR-376, fez um pedido para o ex-governador do Paraná construir aquelas áreas. E aí elas serviram de exemplo para o governo de Santa Catarina também fazer um investimento tão importante como esse aqui no nosso estado, aqui no norte de Santa Catarina. Volto com você no estúdio. Quantas vidas essa área de escape já salvou, hein, Renato? Santo criador dessa área de escape. Esse é um anjo. Eu me lembro que você trouxe de forma exclusiva um bate-papo com o grande inventor dessa área de escape, realmente sensacional. E mais um caminhoneiro agora vai ter aí essa sensação de contar na prática a importância de uma área de escape como essa que você está vendo aí. Obrigado, Renato. 18 horas e 42 minutos. Olha, o assunto que a gente vai trazer agora no Tá Na Hora é polêmico. Isso mesmo. Um vídeo que está circulando nas redes sociais tem gerado grande repercussão. Esse vídeo aí, ó, a repercussão principalmente entre os moradores de Lages. As imagens divulgadas pela Rádio Clube de Lages mostram o vice-prefeito da cidade, Jair Júnior, dirigindo uma BMW branca na companhia de várias mulheres. Algumas com bebida na mão e sem o cinto de segurança. E uma delas aparecendo em pé dentro do veículo, como você está vendo. As imagens não mentem. O registro causou indignação entre internautas, especialmente porque o vice-prefeito ainda responde à investigação e já esteve envolvido em outros episódios polêmicos neste ano. Segundo as redes sociais, em suas próprias redes sociais, publicações, Jair Júnior teria participado da formatura de uma sobrinha na noite anterior, na sexta-feira, dia 28. Em consulta com a Polícia Militar de Lages, Jair Júnior chegou a infringir a lei de trânsito ao transportar passageiros sem o cinto de segurança. Porém, ele não chegou a ser multado, pois não havia militares na hora do ocorrido. Caso contrário, a multa seria uma infração grave, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. A Rádio Clube buscou contato com o vice-prefeito para comentar o caso. Até o momento não houve retorno. Nós tentamos um contato por aqui também. Deixei uma mensagem no seu celular colocando o espaço à disposição. Até agora nada. O nosso espaço segue aberto. A gente tem o áudio aí, produção? Tem? Tem com áudio essa imagem? Pode soltar, por gentileza, enche a tela aí. Você vê a barbaridade que está essa cidade. Isso aí é uma vergonha. O vice-prefeito de Lages com 7 mulheres no carro. Você vê a barbaridade que está essa cidade. Isso aí é uma vergonha. Repito, o espaço segue aberto para o vice-prefeito se manifestar. 18h44, giro de notícias agora.
O corpo do jovem que desapareceu após submergir no mar foi encontrado na praia de Navegantes, no litoral norte, na noite do último domingo, por volta das 21 horas. Durante a manhã, um grupo de 6 jovens de Blumenau, entre 20 e 22 anos, foi surpreendido por uma corrente de retorno. 5 deles foram resgatados, mas a vítima acabou desaparecendo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta do meio-dia para prestar socorro. Um guarda-vidas civil percebeu a movimentação no mar e se aproximou para orientar o grupo, mas quando chegou, todos já estavam sendo arrastados. Durante o resgate, uma das vítimas avisou que seu irmão havia submergido na água, dando início nas buscas pelo jovem, que foi encontrado durante a noite. A vítima ainda não foi identificada. Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo e deixou 2 pessoas mortas na BR-470, em Gaspar. A ocorrência, atendida por volta das 7 horas da manhã, mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também do SAMU, além da Polícia Rodoviária Federal. Ao chegar no local do acidente, o socorro encontrou 2 homens, de 57 e 45 anos, caídos às margens da rodovia. Ambos eram ocupantes de uma motocicleta Honda Bis e já estavam sem vida. Eles apresentavam traumatismo crânioencefálico e diversos ferimentos compatíveis com o politraumatismo. No outro veículo envolvido, um Fiat Uno, estavam 4 homens adultos, todos sem ferimentos graves. Um trabalhador de 32 anos morreu esmagado por uma tora de madeira na manhã desta segunda-feira em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 horas da manhã. O acidente ocorreu durante o descarregamento de toras de madeira em um pátio localizado às margens da BR-158. No local, testemunhas relataram que durante a retirada das cintas que fixavam a carga, uma das toras de madeira caiu da carreta e atingiu o trabalhador. Os bombeiros encontraram a vítima com lesões graves por esmagamento e já sem sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica para os procedimentos cabíveis. Mais um trabalhador que perde a vida honrando a sua profissão, hein? Quantos acidentes já noticiamos nesse ano, que está quase terminando. Mas, lamentavelmente, cada dia que passa, cada semana, a gente noticia que um trabalhador perde a vida desse jeito. Que tragédia, hein? Quantas tragédias poderiam ser evitadas? Nossos sentimentos a todos os familiares, não só desse caso que aconteceu, como também dos outros, né, envolvendo aí o afogamento desse jovem. Imagina a dor para o irmão, ver o seu irmão submergindo. Por isso tem que tomar cuidado com a correnteza. Se o mar está agitado, tem a bandeira vermelha, não entra. É o pedido que a gente faz. Se a bandeirinha está lá, a bandeirinha vermelha, não entra. Não arrisca a sua vida. Poxa, tem uma família agora que está dilacerada por conta dessa tragédia. Lamentavelmente, fica aqui a dica, hein? 18h47, vamos mudar de assunto, porque Santa Catarina, mais uma vez, é destaque nacional. Isso, destaque nacional. A atividade econômica do estado cresceu bem acima da média nacional. Quer saber mais detalhes? O Kaique Guede vai trazer para a gente agora ao vivo, aqui no nosso Tá Na Hora. A gente já teve aí sendo apontado como o estado mais seguro em comparação com os demais, recentemente numa pesquisa feita. Agora, outra boa nova a gente vai colocar para o pessoal de casa. Boa noite, Kaique. Olá, Cleiton e todos que acompanham o Tá Na Hora Santa Catarina, algo que influencia diretamente a minha vida, a vida do Cleiton e de todos vocês que assistem o SCC. É a chamada atividade econômica. Tudo que envolve a economia, emprego, desenvolvimento, qualidade de vida. Enquanto Santa Catarina teve um desenvolvimento econômico de 4,9% entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil cresceu 2,6%. Peço que coloquem os números agora em tela, porque isso significa que Santa Catarina cresceu quase o dobro da média brasileira, algo diretamente relacionado ao pleno emprego, que é a falta, ou melhor, há muitos empregos no estado catarinense. A taxa de desemprego por aqui é de apenas 2,2%, ou seja, a menor do Brasil. Santa Catarina é um estado de muito trabalho e ainda na lista dos estados que se desenvolveram economicamente estão os outros nossos vizinhos. O Paraná em terceiro lugar, Santa Catarina divide o segundo lugar com o estado goiano e lidera a lista o Pará. Agora eu peço que troquem a tela, produção, por favor, porque
Isso tudo, aqui em Santa Catarina, está relacionado aos setores de indústria, comércio e serviços. No contexto industrial, Santa Catarina cresceu 3,1%, enquanto no Brasil este número ficou em 1%. Comércio são 5,9% diante de 1,5%. Já no setor de serviços, Santa Catarina cresceu 4,1%, enquanto o Brasil 2,8%. Agora, nós acompanhamos imagens desse povo trabalhador catarinense. E eu aproveito para falar que o governo do estado, eu tive há pouco uma conversa com representantes da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços aqui do nosso estado, e eles explicaram que tudo está relacionado à importância que o governo dá para o setor produtivo, seja ele qual for. Ou seja, o objetivo é desenvolver um ambiente de negócios muito favorável em Santa Catarina. E a diversidade da economia local é fundamental para que isso seja possível, principalmente porque o Estado ele consegue sobrepor dificuldades que vêm de fora, a exemplo do tarifaço, e tem uma economia consolidada. Por exemplo, produtos que antes eram vendidos aos Estados Unidos, com a sobretaxação de 40%, inviabilizando o comércio com os norte-americanos, puderam ser realocados para outros mercados, tendo em vista a credibilidade dos produtos catarinenses. Vamos ver o que diz um dos diretores da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. A nossa economia tem se mostrado extremamente resiliente justamente porque nós temos diversos polos industriais dentro do nosso estado, são setores produtivos completamente diferentes, nós temos aqui o agronegócio, que é muito forte, nós temos aqui o setor tecnológico também, que tem se destacado cada vez mais no nosso cenário econômico catarinense, e no momento de crise de um setor, outro setor acaba se destacando e o equilíbrio acaba sendo alcançado. Isso tudo com 1% do território nacional. Cleiton, haja trabalho, hein? É contigo aí no estúdio. Que continue assim, Kaique, que continue assim. É Santa Catarina fazendo bonito no cenário nacional. Olha só, também com o trabalho de todas essas empresas magníficas, a competência desses profissionais, a mão de obra qualificada, cursos também que essas empresas acabam proporcionando para esses profissionais é que estão fazendo toda a diferença. Boa, Kaique, 18h51. Olha só, bom senso. Tem gente que não tem, não. Porque os patinetes vieram para ajudar na mobilidade. Mas acredite você aí de casa, tem gente que faz isso aí, ó. Pode encher a tela, imagens de Palhoça. Pessoal alugando patinete no bairro São Sebastião, em Palhoça, e brincando, olha só. Esse rapaz pegou um patinete e estava arrastando mais dois. E aí tem um bobinho que estava dando risada, achando engraçado. E jogaram nas redes sociais. Ai, é cada uma. Outro, um carro passa do lado, brincando, ó. O carro quase que pega ele. É questão de segurança. E aqui em Florianópolis, a gente tem uma foto que nossa produção conseguiu. Olha esse patinete aí, literalmente jogado em um córrego no bairro do Abraão, em Florianópolis, e mais dois ali no mato, como você está vendo. A falta de bom senso de algumas pessoas é algo impressionante. Daqui a pouco a gente vai ampliar esse assunto aqui no nosso Tá Na Hora. 18h52. Olha só esse caso chocante que aconteceu na região do Oeste. Um pai morreu depois de passar mal quando descobriu que o filho tinha sido assassinado na cidade de Abelardo Luz. O pai recebeu a notícia, não aguentou o baque e acabou falecendo, gente. Felipe Bastos tem mais informações agora no Tá Na Hora. Um jovem de 29 anos foi morto na madrugada deste domingo no município de Abelardo Luz, que fica aqui no oeste do estado. Ele foi atingido com vários golpes de faca na região do pescoço. O caso aconteceu por volta das 3h45 da manhã, quando a polícia militar recebeu a ligação relatando o crime. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de receber atendimento médico. A polícia militar gravou um vídeo para nossa equipe contando mais detalhes desse homicídio aqui no Oeste. Acompanhe. E horas depois dessa ocorrência, quando o pai soube da morte do filho, acabou tendo uma parada cardíaca e também veio a óbito. Essa ocorrência ela se deu
no bairro Vila Séries, que fica na saída para o Paraná, quando dois grupos de pessoas que deixavam um baile acabaram tendo um desentendimento na margem da rodovia, entraram em vias de fato e esse jovem acabou sendo atingido por um golpe de arma branca. Os 3 suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Abelardo Luz, onde vão ficar à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Voltamos ao estúdio. Ô, Senhor, que fatalidade para essa família, além do jovem, o pai. Eu vou te confessar uma coisa, hein? Todo pai e toda mãe sabe que receber uma notícia dessa é a última que a pessoa pode esperar. Não é a lei da vida. Imagina o pai receber... Meu Deus do céu, nossos sentimentos aí aos familiares, realmente é um fato muito triste, chocante e revoltante pela morte também desse jovem, da maneira como aconteceu. Olha, o motociclista protagonizou nesse domingo uma cena perigosa no litoral norte de Santa Catarina. Ele fugiu em alta velocidade, mas foi pego em Balneário Camboriú. Pensou que ia passar limpo, Pensou que ia passar longe das autoridades. Agora, por que ele estava fugindo? Estou curioso para saber. Cris Pinheiro, mata a nossa curiosidade, Cris. 18h55. Parece cena de cinema, mas é vida real. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse motociclista furou a barreira policial na BR-101 e fugiu em alta velocidade. Iniciou-se aí, claro, uma perseguição policial, contando inclusive com o apoio do helicóptero da polícia. Segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, esse motociclista de 21 anos percorreu trechos da rodovia e de vias dentro da cidade em alta velocidade. Trafegou sobre calçadas, ciclovias, na contramão, além de furar sinais vermelhos e cruzamentos. A perseguição, que contou também com o apoio da Polícia Militar de Balneário Camboriú, só terminou no bairro Monte Cristo, onde o homem caiu ao tentar subir uma escadaria com a motocicleta. Segundo a polícia, ainda o veículo estava com o licenciamento vencido e outras irregularidades e foi encaminhado para o pátio. O motociclista, de acordo com os policiais, estava com a carteira de habilitação vencida, foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil, onde foi lavrado um termo circunstanciado por direção perigosa, resistência e desobediência. Volto com você ao estúdio. E aí no final, né, Cris, se deu mal literalmente, não é verdade? Olha só, a seguir você vai ver novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação, atualizações sobre o balonismo no Brasil e mais destaques de Santa Catarina. Tá bom o programa, não tá não? Melhor ainda com a sua audiência e abrindo a janela. Olha só, Joinville, nesse momento 23 graus a temperatura. Tempo nublado lá em Joinville, agradecendo o carinho dessa cidade maravilhosa. Alô você, cibetista de Joinville, o nosso abraço, daqui a pouco a gente volta, fique aí. A gente está de volta, Santa Catarina, e como sempre, com o coração renovado, sabendo que você está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. A gente faz jornalismo para você. Obrigado por esse carinho. Olha, daqui a pouco, novos detalhes sobre a morte da Catarina Casten. O Ministério Público apresentou denúncia contra o suspeito. Na verdade, ele já está preso, né? Teve a prisão decretada. Daqui a pouco, a Gabriela Mariotto vai trazer mais detalhes para a gente aqui no Tá Na Hora. 19 horas. Depois de ser aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que autoriza a volta do estacionamento rotativo em Joinville foi sancionado pelo prefeito Adriano. Assunto para Renato Santos, até porque, Renato, já falamos inúmeras vezes aqui no Tá Na Hora dessa pauta. Agora, queremos saber, pessoal de casa também, quais os próximos passos? Vem daí.
Pois é, viu, Cleiton Ramos? Falamos desse assunto inúmeras vezes aqui no nosso jornalismo, lá na Câmara de Vereadores, na Casa de Leis Municipal. Esse projeto, que é de autoria da Prefeitura de Joinville, tramitou por 16 meses e foi um assunto que dividiu a opinião de muitos parlamentares, alguns favoráveis a esse projeto, outros contrários, já que dizem que vai mexer com o bolso do cidadão joinvilense e muitos joinvilenses também contrários a essa decisão. Mas o assunto passou por várias comissões, foi aprovado na Casa de Leis e sancionado na última sexta-feira pelo prefeito Adriano Silva, que agora vai, claro, que divulgar o documento, vai publicar o documento no Diário Oficial do município. Depois, ele vai fazer um mapeamento de quais ruas serão beneficiadas na área central com esse estacionamento rotativo. Vale ressaltar que o estacionamento deixou de ser pago em 2019, depois de uma interferência do Ministério Público de Santa Catarina, que naquele momento achou que não era viável a cobrança do estacionamento rotativo aqui na maior cidade do estado. A Prefeitura disse que já está projetando, portanto, como será o mapeamento dessas ruas, a cobrança de tarifas também e como vai ser a operação da empresa contratada para operar esse serviço. Também será feito um edital para que as empresas interessadas se inscrevam para concorrer a essa licitação. A gente tem informação de que serão 2.800 vagas de estacionamento rotativos aqui na maior cidade do estado. 2.300 serão pagas. Algumas serão, claro que exclusivas para os serviços essenciais, como farmácia, polícia militar, ambulâncias e também veículos que prestam serviços para a comunidade. A respeito do assunto, nós conversamos com o porta-voz da Prefeitura, que destaca a importância desse estacionamento para melhorar a trafegabilidade na área central da cidade. Bom, a etapa de modelagem dos estudos que indicam como é que vai ocorrer essa concessão já foram realizadas, consultas públicas, audiência pública também já foi realizada e agora com a aprovação da lei autorizativa a gente dá continuidade ao processo com a instrução do processo, o início do procedimento licitatório, que também ainda vai passar pela avaliação do Tribunal de Contas do Estado e após isso a gente vai realizar a licitação dessa concessão. A necessidade de fazer a concessão do estacionamento rotativo, ela surge da necessidade justamente de realizar um serviço com maior eficiência e maior qualidade. O prazo de concessão, segundo a Prefeitura de Joinville, é de 20 anos e podendo ser prorrogado, já que isso, vale ressaltar, faz parte de um reequilíbrio financeiro, segundo informou a Prefeitura de Joinville. E exatamente diante desse prazo tão longo de 20 anos, que é a vigência do contrato com a empresa que vai operar esse serviço, que causa um pouco de estranheza àqueles parlamentares, aqueles vereadores que são da oposição à Prefeitura de Joinville, ao prefeito Adriano Silva. Volto com você aí no estúdio, Cleiton Ramos. É um tempo longo, né, Renato? Essa é a verdade, 20 anos. Vamos acompanhar de perto aí essa história e você, como sempre, em cima do lance, trazendo detalhes para a gente direto de Joinville. 19h04. Olha só, um pacote de mudanças aprovado recentemente pelo CONTRAN promete facilitar a vida de quem quer pegar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Quer saber detalhes? Ela está a par de tudo. A Gabriela Mariotto. Enquanto a gente está vendo algumas imagens aí do pessoal na autoescola, seja de carro, seja de moto, essa mudança vai ser significativa, mas também, Gabriela Mariotto, divide muitas opiniões, não é não? Boa noite para você. Muito boa noite, Cleiton. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pois é, um assunto polêmico que divide as opiniões. Até porque a gente sabe que hoje tirar uma carteira de motorista acaba sendo muito caro. Hoje o CONTRAN acabou aprovando, né, essa medida, essa proposta aí da CNH mais acessível, que busca reduzir realmente o valor de você tirar uma CNH hoje em dia. Então, para a gente fazer essa comparação, né, do que é válido hoje e o que passa a valer a partir de agora, né? Atualmente, a atual resolução
instrução 789 do CONTRAN tem uma série de determinações para as autoescolas, né? Então, determina um tamanho mínimo de salas, padroniza as carteiras e também exige uma identidade visual padrão. Também obriga que as autoescolas tenham pelo menos 2 veículos por categoria, todos com câmbio mecânico e duplo comando. As autoescolas, elas também precisam manter diretor-geral, diretor de ensino, instrutores, que acaba sendo uma estrutura cara, difícil de manter, um custo que, sim, a gente sabe, acaba sendo repassado para os alunos. As aulas teóricas hoje são somente presenciais, com uma carga mínima de 45 horas. Todo esse pacote, um pacote grande, né, que acaba os alunos tendo que arcar com todos esses custos. Então, agora, com essa nova proposta, o objetivo do governo é simplificar essas regras, tornar realmente essa CNH um pouco mais acessível para a população. Então, a gente tem agora um curso teórico que vai ser 100% gratuito, 100% digital, com conteúdo disponibilizado pelo Ministério dos Transportes. Claro que quem preferir pode continuar fazendo essas aulas pessoalmente nas autoescolas ou nas instituições credenciadas. A carga mínima das aulas práticas vai cair de 20 horas para apenas 2 horas. O candidato vai decidir por conta própria como se preparar para fazer a prova final. E essa preparação pode ser feita tanto nas autoescolas tradicionais quanto com instrutores autônomos, desde que eles sejam aqueles credenciados pelo Detran. Os instrutores autônomos, eles vão ser fiscalizados, a identificação e o controle vão ser integrados ali à carteira digital deles de trânsito. Um processo agora que a gente percebe vai ficando um pouco mais digital. O cidadão só vai ter que ir efetivamente ali pessoalmente para as etapas obrigatórias, como ali a biometria e o exame médico. Os motoristas profissionais, eles também vão se beneficiar desse novo processo, porque as categorias C, D e E vão ter uns processos mais modernos, menos burocráticos. Aí a gente, né, coloca agora na balança, né, para quem quais são os benefícios, né, desse projeto, né? O pessoal de casa deve estar se perguntando isso, né? Porque realmente os custos desse processo todos vão ser mais baratos. O governo destaca que a segurança no trânsito continua sendo a prioridade, que agora com essa modernização, o objetivo deles realmente é diminuir o número de motoristas que hoje transitam no trânsito sem uma carteira nacional de habilitação para poderem estar dirigindo. Então, o objetivo é reduzir o custo para você tirar uma CNH e mais pessoas poderem ter essa oportunidade aí de ter uma CNH, não só, né, nas categorias A e B, mas também nas categorias C, D e E. A gente sabe, né, Cleiton, um projeto polêmico que está passando por aí, muitas pessoas têm opiniões diferentes e a gente continua acompanhando toda essa discussão por aqui. Eu sou do tempo, Gabriela Mariotto, que eu não precisei passar por uma autoescola. Eu tirei minha CNH só marcando o dia da prova, decorando uma apostila e consegui tirar. É claro que o tempo era outro, muita coisa mudou e eu entendo que hoje, né, é necessário realmente ter um instrutor, porque algumas regras também mudaram em relação ao trânsito. Mas ele é polêmico, quero saber de casa, a nossa produção está esperando, daqui a pouco vamos colocar a primeira leva de participações para saber o que o povo realmente está achando. E é como você falou, eu tenho certeza que realmente vai dividir opiniões. Se você não sabe de cor, eu falo, 489-9162-2676. Se você quer a comodidade, o QR Code está aparecendo aí, ó, na sua tela, é só mirar a câmera do seu celular, que já te encaminha para o Zap e você deixa o seu posicionamento nesse espaço democrático que a gente coloca para você aí de casa participar e opinar, tá certo? Olha só, a gente vai colocar agora um tema que realmente está repercutindo e muito nas redes sociais. No norte do estado, um caso chocante aconteceu. Um adolescente autista foi atropelado, foi agredido pelo vizinho, e o filho dele. Sabe o que a mãe da vítima fez? Quando são 19 horas e 9 minutos, fez isso aí, ó. A mãe da vítima atropelou o agressor. Literalmente, o filho foi agredido e ela atropelou o agressor, não pensou 2 vezes, foi lá e passou com o carro por cima praticamente. Bora entender essa história? É chocante, é revoltante, é polêmico. Agora, não está na hora, 19h10. Vai, aqui dentro não. As
câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher acelera o carro em direção a um homem em frente ao destacamento da Polícia Militar de Itaiópolis, no norte de Santa Catarina. A motorista é Kelly Elaine, mãe de um adolescente autista de 15 anos. O alvo é Ademir, 20, que pouco antes havia batido no filho dela. Eles são vizinhos. O ataque ao adolescente foi filmado pelos próprios agressores, pai e filho. As imagens mostram o menino sendo puxado pelos cabelos, arrastado para fora de uma lanchonete e imobilizado no chão. O caso aconteceu em 25 de outubro. Não fazer nada. Ele só tá te segurando. Olha aqui, ó, só tá segurando. Eles chegaram lá, me tirando pra fora lá, puxando meu cabelo, tudo lá. Daí eles me arrastaram lá da porta, ali de dentro lá, até a calçada lá. Segundo o adolescente, tudo começou quando ele pilotava um patinete e passou em frente à casa da família 20. A mulher de Ademir estaria lavando a calçada e teria molhado o menino, que reagiu xingando. Pai e filho, Ademir e Luiz Felipe, então perseguiram o garoto que tentou se esconder dentro de uma lanchonete. Eles ligaram a luz hoje de novo. Você acha que eu esqueci de parar na cara do meu irmão? Para com isso. Vamos parar? Para com isso, cara. Vamos ficar calmo. Tira a mão de mim, cara. Vamos parar? Ferido, o adolescente voltou para casa e contou o que havia acontecido. A mãe seguiu para registrar um boletim de ocorrência, mas ao chegar na delegacia, Kelly encontrou o agressor do filho e, nesse momento, avançou com o carro contra Ademir, como mostram as imagens. Ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e permanece detida há mais de um mês. No depoimento, Kelly afirmou que perdeu o controle, perdeu a cabeça ao ver o filho machucado e disse que a família já havia sido alvo de outros episódios de violência envolvendo os vizinhos. Tempos ele estava descendo para a academia, direto para a academia. Aí a piazada acertou a campainha da casa desse homem. Ele entrou com tudo, ele e o filho dele, que entraram com tudo na academia, surraram meu filho, sangrou tudo, nariz dele, a boca, tudo. Esse cara, ele já não é... Ele bateu no senhor dele, até tem 3 anos esse dia, o doutor... Ninguém gosta dele, ele bate, ele é louco, completamente tudo isso. Em 2009, ele também, o João Vitor, com 10 anos, passa na casa dele, isca facão pro guri. Então, ele, na verdade, eu não sei o que esse indivíduo tem contra a minha família. Porque ele não gosta de mim, da Kelly, mas ele nunca veio conversar com a gente. Ele procura atingir a parte mais fraca, que são os guri. A defesa de Kelly alega que não houve intenção de matar e afirma que Ademir tem histórico de agressões na cidade, como indicam boletins de ocorrência registrados anteriormente. Isso não é tentativa de homicídio, não foi tentativa de homicídio. O pior de tudo isso é que faz com que surja uma insegurança jurídica em Itaiópolis. As pessoas, e principalmente esse agressor, está se sentindo autorizado. Tem uma mãe de um menino especial presa, de um menino que foi agredido por uma pessoa que é recorrente na violência, que resolve todas as suas situações na base da pancada. Nós estaremos tomando e já estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis e isso precisa acabar. A Rede Massa buscou a família 20 diversas vezes para um posicionamento e aguarda retorno. Forte, hein? Em nota, a defesa de Ademir, 20, informou que o ataque foi um ápice de um histórico de ameaças e hostilidade da vizinha. Segundo os advogados, a agressora ainda foi presa em flagrante por desacato aos policiais no mesmo dia. O documento diz ainda que a vítima sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia e segue em recuperação e que, por orientação jurídica, não dará entrevistas. Por fim, a defesa reforça que o cliente colabora com as investigações e que entregou às autoridades o vídeo que registra uma discussão com o filho da suspeita. Mas tem necessidade de agredir também o menino autista? Não. Aí sou eu que estou falando. Só quem é mãe sabe a revolta que é ter um filho agredido, ainda mais especial. Não estou defendendo ela pelo atropelamento, mas quem é mãe sabe do que eu estou falando.
Vamos com o Zap, por gentileza, sua participação aqui no nosso telão. Lembrando que a gente vai continuar acompanhando esse caso bem de perto. Você viu a informação da Gabriela Mariotto, agora há pouco, que o CONTRAN diz que não é mais necessário fazer autoescola para tirar a CNH. E a gente quer saber do pessoal de casa. O Rui Melo, por exemplo, não concordou com essa mudança bruta para tirar a CNH. O povo já dirige muito mal. Com 20 horas, imagina reduzido para 2, vergonhoso. Esse país, opinião do Rui Melo. Obrigado, Rui, pela sua interatividade. Giovana, boa noite, aqui é a Giovana Amaral de Chapecó. Eu acho que o trânsito vai virar uma bagunça, pois uma parte dos motoristas já não tem respeito no trânsito. E não é justo com aqueles que tiveram que pagar outra escola. Opinião da Giovana de Chapecó. Paulo Sérgio, boa noite, Cleiton. Então, se fazendo autoescola já temos muitas complicações no trânsito, como acidentes e barbeiragens, imagina sem autoescola. Deus nos proteja. Valeu, Paulo Sérgio. Obrigado também pela sua interatividade. Alex de Penha. Sou Alex de Penha e sobre a enquete de hoje eu acredito que não deveria acabar com ou pelo menos com as aulas nas autoescolas, e sim diminuir os valores. Pois tem pessoas que não sabem, ao menos, ligar um veículo e como viajar. Valeu, Alex. A Ju, boa noite. Sou a favor porque tem muitos filhos de papai que não tem carteira e estão dirigindo por aí e é a hora dos mais humildes. A opinião da Ju. Não colocou a cidade, mas está valendo. Você viu que opiniões aí divididas, né? Claro que são mais pessoas dizendo que são contrárias, né, a esse projeto que está sendo colocado em prática a partir de hoje. A gente continua esperando a sua participação. Olha, vamos agora para a cidade de Blumenau, porque a Prefeitura está na reta final do Renovar 2025. É um programa que dá a chance, a possibilidade de regularizar dívidas com até 100% de redução em multas e também juros. 100%? Ô, Natiele Oliveira, dá detalhes para a gente agora, vem daí. Então, Cleiton, esse programa Renovar Blumenau 2025, ele entra nessa reta final, mais 2 semanas para as pessoas poderem regularizarem os seus débitos. Então, até o dia 15 de dezembro, os contribuintes podem pagar as multas, os juros, às vezes quando ficou devendo um imposto ou tem alguma dívida com a administração municipal, aí se você conseguir pagar isso à vista, você ganha 100% de desconto nos juros e nas multas, ou seja, vai pagar somente aquilo que devia desde o início. E aí, se você precisar parcelar, tem essa opção também, mas aí precisa ir pessoalmente até a Praça do Cidadão, que fica no prédio junto à Prefeitura de Blumenau, bem no centro da cidade, ou nas intendências do Garcia e da Itopava. Vale ressaltar que para conseguir esse desconto de 100%, o pagamento precisa ser à vista, e aí esse processo de negociação pode ser feito totalmente online, através desse site que aparece aí na tela. Ou seja, esse programa Renovar, ele busca, é claro, ajudar os contribuintes a regularizarem os seus débitos, terminar o ano bem, sem nenhuma continha e também, é claro, contribuir para sua regularização fiscal e também para o fortalecimento da economia da cidade. Então, fica aí a oportunidade e o prazo segue até o dia 15 de dezembro. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações direto de Blumenau. O nosso carinho, o nosso abraço também para essa cidade maravilhosa. 19 horas e 19 minutos. Com a chegada das festas de fim de ano, o comércio de Florianópolis tem horário de funcionamento diferenciado a partir do dia 8 de dezembro, na próxima segunda-feira. Bora aqui para o telão que a gente vai colocar para você, olha só, essa lista de horários visa orientar lojistas e consumidores para garantir organização e previsibilidade e segurança jurídica para o setor em uma das épocas mais movimentadas do varejo. Olha só, pode encher a tela, por gentileza, aí para você se programar direitinho. Olha só, entre 8 e 12 de dezembro, o comércio pode funcionar até às 20 horas. 13 de dezembro, que cai num sábado, até às 18. Entre os dias 15 e 23 de dezembro, até às 21 horas. Já na véspera de Natal, o atendimento ocorre até às 5 horas da tarde. Ah, o que tem de brasileiro que deixa para a última hora. Esse horário o bicho pega, hein? 25 de dezembro, o feriado e as lojas não abrem, é claro. No dia 26, as lojas abrem a partir do meio-dia. E aí aquela correria para trocar o presentinho, né não? De 27 a 30 de dezembro, o funcionamento normal.
E no dia 31 de dezembro, o expediente encerra às 13 horas. Está aí, portanto, o horário do comércio no fim de ano em Florianópolis para você se programar. Detalhes lá no nosso portal scc10.com.br ou também no site da Prefeitura. Já entrou em vigor hoje as novas regras do balonismo. O acidente que aconteceu com o balão em junho fez com que a ANAC e também os órgãos competentes repensassem a maneira como a prática era feita aqui no Brasil. Emanuela Justino está chegando agora. Essas novas regras começam a valer hoje, segunda-feira, dia 1º. Elas foram publicadas pela ANAC lá no dia 31 de outubro. Então, as empresas, as cidades que têm essa atividade, o balonismo aí muito forte, tiveram um mês para poder se adequar, para poder fazer esses pedidos aí da ANAC, e começa a valer hoje essa primeira fase. Por quê? Ela foi dividida, na verdade, essas novas regras são divididas em 3 fases. Então, a primeira fase começa hoje, que fala basicamente, essa primeira fase da questão de segurança, então são critérios mínimos de segurança, os tipos de balões permitidos, a qualificação exigida dos pilotos e também os procedimentos para operadores. Basicamente, essa primeira fase diz a respeito disso, E além disso, também a fiscalização das cidades. Em relação às mudanças, então, dando exemplos aqui, equipamentos de segurança, por exemplo, 2 extintores, a manta anti-chamas, um rádio para comunicação, então, por parte dos pilotos também, além de um seguro obrigatório. Além disso, também, os balões precisam ser certificados de fabricação e aqueles que não têm a certificação de fabricação têm que pedir, então, um certificado tem que passar por uma avaliação pela ANAC. Então, essa primeira fase, vai ter esses primeiros 60 dias para uma adequação, para saber como é que vai ser nessa primeira fase dos municípios e também das empresas de balonismo. E aí, depois desse período, eles vão fazer novas reuniões até para definir como é que ficou essas novas regras na prática e para também definir outras questões para as 2 segundas fases. A ideia é que todo esse processo seja concluído até 2028. E a gente vai seguir acompanhando por aqui também qualquer novidade em relação a isso. A gente traz aqui no SCC. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pela sua participação. É isso aí. Pena que teve que acontecer uma tragédia para as coisas mudarem em relação ao balonismo aqui no nosso estado. Olha só, dá imagem para a gente agora. Antes da gente chamar a Gabriela Mariotto, você está vendo imagens aí da BR-101 em Itajaí, onde o trânsito está fluindo normalmente, a presença de nuvens nos 2 sentidos, a gente não vê lentidão e o mais importante nessa história aí, uma chuvinha fina está caindo agora, Mais importante nessa história aí, os motoristas estão mantendo aquele distanciamento entre um veículo e outro, o que é fundamental. Boa! 19h23. Olha só, vamos voltar a falar do crime que abalou a nossa cidade e que hoje ganhou um capítulo a mais nessa história toda. O Ministério Público do nosso estado denunciou o homem que tirou a vida da estudante Catarina Casten e quer que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. Gabriela Mariotto está chegando agora, ela que também acompanhou de perto esse caso que chocou toda a sociedade catarinense, todo o Brasil, e mesmo a gente não conhecendo a Catarina, a gente abraçou a causa da maneira como foi, uma jovem cheia de vida ainda pela frente, Gabriela? Pois é, Cleiton, cerca de 10 dias se passaram aí desse crime que chocou todos nós, Todos os catarinenses, todos os brasileiros. E agora o Ministério Público ofereceu essa denúncia, Eles querem que este homem aí de 21 anos, que está preso, foi preso em flagrante no dia do crime, querem que ele seja julgado por 3 crimes. Pelos crimes de feminicídio, de estupro e também de ocultação de cadáver, com agravantes e também qualificadoras, aí que fizeram o Ministério Público pedir a punição máxima por todos esses crimes. Essa denúncia foi apresentada hoje pelo promotor João Gonçalves de Souza Neto e quer que ele seja acusado aí, quer que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. O caso agora segue para análise da Justiça aqui de Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público, ele matou a vítima por menosprezo à condição de mulher, usando asfixia e atuando de modo que dificultou a defesa dela. Por isso, querem que ele seja julgado pelo crime de feminicídio. O Ministério Público ainda aponta agravantes, como a tentativa de ocultação de cadáver, de esconder o corpo dela em um local de difícil acesso, no caso
num local de mata ali, naquele caminho que liga as praias, né, do Matadeiro, Praia da Armação, ali na região do sul de Florianópolis. Esse homem também foi denunciado por estupro, praticado com violência e em uma emboscada, além da ocultação do cadáver por arrastar a vítima para um ponto isolado. A gente relembra um pouco esse caso, né? Como a gente disse, aconteceu há cerca de 10 dias na região do sul da ilha, no caminho de acesso entre as praias da Armação e do Matadeiro, dia 21 de novembro, por volta das 7 horas da manhã. A Catarina, de 31 anos, tinha saído de casa para fazer uma aula de natação, preocupou o companheiro dela quando não retornou para casa. As coisas dela foram encontradas ali próximo à praia, então acionaram a polícia, começaram as buscas. O corpo dela, infelizmente, foi encontrado já sem vida. A denúncia aponta que esse homem agiu com a intenção de matar de forma consciente e involuntária. Agora a gente continua aguardando aí os próximos capítulos dessa história. A Justiça agora precisa acatar, né, essa denúncia aí por parte do Ministério Público de Santa Catarina, Cleiton. E aí, segundo o depoimento que ele deu para os policiais, né, eu ouvi vozes, eu estava alucinado, pelo menos os policiais acabaram relatando. Eu também estou ouvindo uma voz aqui, que me diz que esse vagabundo deveria ficar o resto da vida preso. Mas a nossa justiça brasileira, com a brecha que tem... Brecha não! A justiça brasileira tem uma janela maior do que esse telão aqui, que dá a possibilidade do marginal como esse sair ainda com menos de 30 anos. Ele só tem 20. Tem a questão do bom comportamento, aquela coisa toda. Não é do seu tempo, viu, Gabriela Mariotto? Você é muito jovem ainda. Mas eu me recordo do caso do Maníaco do Parque. Inclusive, saiu uma série agora, um filme muito bom, diga-se de passagem. Em 1995, o Maníaco do Parque foi preso porque ele tirou a vida e abusou de 11 mulheres. 11. E o Maníaco do Parque vai sair agora, está para sair. Se eu não me engano, no ano que vem. Depois de 30 anos preso. 11 mulheres ele matou e estuprou. Agora imagina, esse matou uma, quanto tempo esse marginal, esse vagabundo vai ficar preso? Isso aqui, essa imagem foi antes do dia que ele cometeu o crime, ou seja, ele já estava estudando todo o trajeto da Catarina. É revoltante. Obrigado, Gabriela, pela sua participação. Olha, uma excelente notícia aqui para o nosso estado. O Ministério da Saúde anunciou investimento milionário na Hemorrede do Estado. O conjunto de ações anunciado pelo governo federal visa modernizar a rede de hemoterapia do Estado e em todo o Brasil e ainda ampliar a produção nacional de medicamentos. Renato Santos, dividindo tela comigo. Renato, de quanto será esse investimento da União aqui em Santa Catarina, Renato? Tem muita gente aguardando por essa informação. Pois é, viu, Cleiton? Investimento de quase 3 milhões de reais. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que falou que o governo federal vai doar mais de 600 equipamentos de alta tecnologia que vão ajudar os hemocentros de todo o Brasil no aproveitamento de plasma, que é aquele líquido retirado do sangue para a fabricação de vários medicamentos que são importantes, inclusive para quem faz procedimentos cirúrgicos. Isso vai ajudar também a reduzir os investimentos que são feitos na compra desses medicamentos que vêm de outros países. Uma economia de mais de 260 milhões de reais. Para Santa Catarina, serão destinados 14 novos equipamentos. Os municípios contemplados serão Joinville, Chapecó, Florianópolis, Blumenau e também a cidade de Lages. Vale ressaltar que essa iniciativa vai beneficiar 125 serviços de hemoterapia em 22 estados do Brasil. Sobre o assunto, o ministro da Saúde falou com a nossa equipe a respeito. Vamos acompanhar. Esses investimentos reforçam o cuidado dessa nossa hemorrede, que é uma referência internacional. A hemorrede pública brasileira é grande referência internacional. É a única, por exemplo, que tem 100% do exame NAT aplicado, que é um exame que consegue detectar mais precocemente qualquer risco de transmissão. Foi o primeiro país do mundo a colocar o NAT para a malária. Então, é uma grande referência internacional a nossa hemorrede.
O objetivo do Ministério da Saúde é impulsionar a fabricação de medicamentos à base de plasma. E, segundo informou o ministro da Saúde, essa produção deve ser de mais de 500 mil litros de plasma por ano. De 2022 até agora, o Brasil já recebeu plasmas nos seus hemocentros, que passou de 62 mil para 242 mil litros, um acréscimo de quase 300%. Vale ressaltar que apenas 13%, viu, Cleiton Ramos, do plasma que é utilizado aqui no nosso país é usado para transfusões. Isso significa que 87% do restante deveria ser destinado para a fabricação de medicamentos. E é isso que o Ministério da Saúde quer fazer agora. Portanto, boa notícia para Santa Catarina, que vai receber 14 novos equipamentos. Volto com você no estúdio. Que é um estado extremamente solidário, que abraçou a causa há muito tempo. Vamos pegar, por exemplo, aqui o EMOSC, há mais de 4 décadas, fazendo esse trabalho magnífico junto à nossa sociedade. E nessas imagens aí que a gente estava vendo, enquanto você trazia as informações, a gente viu jovens dividindo o espaço com pessoas mais experientes. Ou seja, são exemplos passados de geração para geração. E aquela história, né? Quem doa sangue, doa vida e por aí vai. É uma bola de neve do bem que, se a gente colocar em prática, a gente pode mudar muita coisa no atual cenário. Valeu, Renato, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Quer saber se vai chover amanhã, né? Eu também quero. Nem eu sei ainda. Daqui a pouco vou trazer detalhes para você. Então vem comigo. 19h31. Agora, o que eu quero saber, nossa equipe também, é a sua participação sobre o fato da não obrigatoriedade da CNH a partir de agora, passando pela autoescola. Olha só, Nikita, a favor da lei nova, extinguir autoescola que cobra um valor absurdo. Um verdadeiro assalto à luz do dia. Amigos de donos de autoescola não fazem prova nem teste. As autoescolas são uma máfia comedora de dinheiro. Eu concordo 1000% com a nova lei. É a Nikita participando, a opinião dela. Valeu, Nikita. 19h31. Marisley Guede Gayer. Boa noite. Nosso trânsito já é violento sem autoescola. Então, com 2 aulas de carro e 2 de moto, jamais irão aprender. Tirar a CNH é uma coisa, aprender a dirigir é outra. Sou contra essa reforma. Obrigado, Marisley, pela sua participação. Sobrenome não me é estranho. A Jussara, de Torres, boa noite. Sou a Jussara, de Navegantes. Não concordo com essas mudanças. Acho que era melhor ter mais fiscalização nas estradas para tirar essas pessoas que dirigem sem carteira. É perigoso demais ter mais gente perdida na rua, com mais riscos de acidentes. Valeu, Jussara. Tá bombando o nosso Zap hoje, hein? Agradecendo a interatividade de todo mundo. E a Débora. Olá, isso me preocupa. Se já está difícil com a autoescola, imagina como serão os motoristas que não passarem por ela. Obrigado, Débora. Interatividade tomando conta aqui do nosso Tá Na Hora. Agora, a previsão do tempo chegando. Vamos lá então, trazendo detalhes da previsão do tempo para você que está acompanhando aí a nossa programação. Olha só, o tempo, como você está vendo, deve continuar assim nas próximas horas. Mas existe a possibilidade do sol predominar nesta terça-feira, hein? Nesta terça-feira, dia 2 de dezembro. Vamos colocar aqui agora algumas temperaturas em algumas cidades para você sintonizar com a gente aqui e se programar também. No extremo oeste, 28 a máxima e 13 a mínima. Aqui no sul, sol entre nuvens, possibilidade de chuva caindo, com 28 a máxima e 11 a mínima. No litoral, 27 a máxima e 15 a mínima, sol entre nuvens. No norte, 29 a máxima e 14 a mínima. Agora, algumas cidades. Bora lá, para você também que está acompanhando. E se você está em alguma dessas cidades aqui, ó, tamo junto. Obrigado pela audiência. Floripa, sol entre nuvens, mínima de 20, máxima de 24. Itajaí, sol entre nuvens, pode chover também no decorrer do dia, máxima de 26. Criciúma é o mesmo cenário, muda a temperatura, 25 a máxima e 18 a mínima. Blumenau, 19 a mínima e 27 a máxima. Lages também, você viu que o cenário é semelhante, né? Lages, sol, tempo carregado com possibilidade de chuva, 21 a máxima e 13
a mínima. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência, 19h34. Quase 3 mil pessoas acompanhando o nosso YouTube. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Tubarão, 21 graus agora. Fique aí, já voltamos. Tá na hora, meu povo, tá na hora de volta. Pode colocar o reloginho, vai lá, 19h37. Em instantes, daqui a pouco, coloca a imagem aí. Olha só o que o pessoal aí tá fazendo. Claro, a gente nunca vai generalizar. O pessoal, em sua maioria, realmente sabe usar o patinete, mas infelizmente alguns cabeças de bagre não. Você tá vendo imagens de Palhoça, tanto lá como Floripa. Tem uma certa meninada que está fazendo isso aí, ó, brincando com o patinete. Esse estava com 3, estava pilotando um e empurrando outros 2. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e o posicionamento dessa empresa, que tanto em Palhoça como em Floripa, é a mesma que administra o uso desses patinetes. Agora a gente vai trazer detalhes do governo do estado, porque Jorginho Melo, governador, cumpriu a agenda no sul de Santa Catarina nesta segunda-feira e anunciou recursos, repasses importantes ao município de Criciúma. E, é claro, a nossa equipe esteve lá, acompanhando tudo e traz detalhes agora, não está na hora. Pode rodar. Nesta segunda, o governador Jorginho Melo cumpriu a agenda aqui em Criciúma e esse repasse de recursos aconteceu na sede da ASIC, que é a Associação Empresarial aqui da cidade. Muito movimentada, inclusive, então esse evento foi prestigiado por lideranças políticas aqui da região, de cidades vizinhas também. Então foram mais de 200 milhões de reais, né? São mais de 200 milhões de reais em investimentos em obras na saúde, infraestrutura e obras viárias, ou seja, para melhorar o trânsito aqui da cidade. Falando da saúde, foram anunciadas 8 novas unidades básicas de saúde, 8 postos novos que serão construídos. Em relação à infraestrutura, pavimentações, pontes, né, construção de pontes, a bacia de contenção da 4ª linha e também o parque da 4ª linha. E as obras viárias, então foi anunciado o elevado do bairro Pio Correia, na região central de Criciúma, para desafogar o trânsito, principalmente nos horários de pico, o viaduto na rodovia Luiz Rosso e também a trincheira e elevado do bairro Rio Maina. Então, essas obras aí, obras viárias, né, vão ajudar principalmente a desafogar, como eu falei, em vários pontos aqui de Criciúma, região central, ou locais mais afastados, por exemplo, que dão acesso à BR-101, que em alguns horários específicos a mobilidade ficava bem complicada mesmo. Inclusive, a gente tem uma fala, a gente vai acompanhar agora a fala do governador Jorginho Melo falando de maneira geral sobre esses 200 milhões de reais em recursos liberados hoje aqui em Criciúma. Olha só. Estou aqui para participar dessa festa cívica, dessa festa com a sociedade de Criciúma, dos 100 anos, que é de uma administração exitosa, de um prefeito que está fazendo a diferença. Por isso que eu estou aqui para aplaudir e também entregar mais uma quantidade de recurso que ele já tem aonde aplicar, já tem projeto e vai fazer a diferença no crescimento da cidade de Criciúma. Bom, e a gente vai acompanhar também a fala do prefeito Vaguinho, falando também da importância dessas obras aqui para a cidade, destacando a questão da mobilidade urbana, da questão do trânsito, como que tudo isso vai melhorar aqui no município. Olha só. Mas eu elenco a mobilidade urbana hoje, né, como uma das questões mais prioritárias da nossa cidade. Né, nós tínhamos até 10 anos atrás 145 mil veículos licenciados em Criciúma. Hoje estamos com 195 mil veículos, sabe? Então, a cada ano nós estamos tendo mais pessoas se utilizando dos seus automóveis e, claro, toda uma região que está conurbada a cidade de Criciúma, que usa Criciúma também como um acesso ou até mesmo como um destino para se servir dos serviços da nossa cidade. A gente começou a desenhar esse contorno do anel interno da nossa cidade. Então, esses 60 milhões de reais, paralelos aos mais de 30 milhões das 2 revitalizações, sem dúvida nenhuma, eles são importantes. Agora, é claro, são 8 novas unidades de saúde que vão ser também entregues, todas elas equipadas, mobiliadas, que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Temos o parque, né, da grande 4ª linha, revitalizações importantes, como, por exemplo, né, lá a Lucas Peruc, que vai nos ligar, né, numa ligação importante ao Morro da Cruz. Então, todas essas são com a Martim Brunelli, todas ligações importantes, mas todas elas que fazem sentido de forma diferente na vida de cada um. Mas a mobilidade, sim, essa fará uma grande diferença na mobilidade da nossa cidade. Criciúma agradece, pode ter certeza. Olha só quantas pessoas acompanhando a gente, 3.060. Olha que maravilha, para você acompanhando em qualquer lugar do mundo. Que alegria. 3 mil pessoas simultaneamente, isso é bom demais. Está aparecendo aí o QR Code que te leva no nosso canal para você fazer a sua inscrição e acompanhar e não perder nenhum detalhe aqui da nossa programação. Rumo a 1 milhão! Obrigado!
Santa Catarina. Obrigado, Brasil, obrigado, mundo, por esse carinho. Olha, voltando para cá, os patinetes ajudam na mobilidade, certo? Mobilidade urbana. Mas em algumas cidades da Grande Florianópolis, o que deveria facilitar o deslocamento, sabe o que está acontecendo? Tem virado motivo de preocupação, baderna, literalmente. Moradores estão registrando danos, mau uso e até depredação dos equipamentos. Gabriela Mariotto, o que a gente está vendo aí foi em Palhoça, o que a gente viu também em Floripa. É uma pouca vergonha, né, Gabriela? O pessoal não sabe usar, né, Cleiton? E aí acaba danificando um equipamento que tem gente que precisa, né? Porque a gente sabe que tem gente que usa esses patinetes, né, como forma de se locomover aqui pela capital. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela para todo mundo de casa poder acompanhar a situação que algumas pessoas deixaram esses patinetes. Então, a gente tem uma foto registrada aqui na capital em que um patinete foi lançado dentro de um córrego. Também tem uns patinetes jogados no meio do mato, de um jeito que não dá nem para ver direito os patinetes ali, do jeito que o pessoal deixou, de uma forma assim, que não dá nem para a gente entender como é que o pessoal faz uma coisa dessa. Também a gente tem uns vídeos ali que foram registrados no bairro São Sebastião, em Palhoça. A gente recebeu esses vídeos aí, alguns moradores relatando essa situação de que os jovens estão depredando totalmente esses equipamentos, que é fácil ali encontrar pelo bairro espalhados, alguns patinetes quebrados, pedaços desses patinetes também espalhados ali pelo bairro. Então, assim, realmente uma situação que a gente não consegue entender. Por que que o pessoal faz uma coisa dessa com um equipamento que era para facilitar, para ajudar na mobilidade urbana aqui na região da Grande Florianópolis? A gente entrou em contato com a empresa responsável aí por administrar esses patinetes aqui na região. Eles nos mandaram uma nota lamentando essa situação que a gente está registrando por aqui, afirmando que o ato de vandalismo não reflete a boa aceitação da população com esse serviço. Disse ainda que está apurando esses fatos e que vai bloquear a conta de quem estiver fazendo esse tipo de coisa, né? De quem estiver depredando esses equipamentos aqui da cidade. A gente lembra, né, Cleiton? Já tivemos bicicleta sendo arremessada aqui pela ponte, a gente já viu isso acontecendo outras vezes, então realmente é uma situação que a gente lamenta que está acontecendo aqui na região da Grande Floripa, Cleiton. A empresa está fazendo sim um belo trabalho, isso é falta de educação, isso é um crime que a gente acabou de ver, tem que ter punição severa e o cancelamento para uma pessoa como essa nunca mais usar. Às vezes tem adolescente que pega até o cartão de crédito do pai e da mãe para ficar brincando no centro da cidade. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. E com esse assunto a gente encerra o nosso Tá Na Hora. Agradecendo o seu carinho e a sua companhia. Você é cibetista, sempre ligado aqui na nossa programação. Que você tenha uma noite abençoada, hein? Até amanhã. Imagem de Blumenau na tela. Tchau, tchau, Santa Catarina.